nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Feche os seus olhos por mais um instante. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua presença neste lugar, pela Tua presença nas nossas vidas. Nós amamos ao Senhor e queremos declarar: Espírito Santo, seja muito bem-vindo neste lugar. Toca nas nossas vidas, toca nas nossas famílias. Espírito Santo, que a palavra entre e acesse os nossos corações e nos transforme segundo a sua vontade e nos conduza à vida plena que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, que nessa manhã possamos receber e sair deste lugar melhores, mais fortes, renovados, curados, convictos da sua vontade do que quando chegamos. Pai, em nome de Jesus, continua a falar conosco. Nós queremos ouvir a sua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é a presença de Deus e a vida plena. O que é a vida plena? Para alguns, vida plena é ter saúde. Porque quando nós falamos de ter vida plena, é quando não nos falta nada. E na vida de alguns pode estar faltando a saúde, pode estar faltando a alegria, pode estar faltando um casamento restaurado, filhos que vivem e compartilham de suas vidas com seus pais, porque muitos pais têm seus filhos longe, e não longe geograficamente, mas longe de coração. O que é vida plena? O conceito de vida plena é diferente para cada um de nós. E eu quero te fazer uma pergunta: qual a diferença que a presença de Deus tem feito na sua vida? O que a presença de Deus tem feito que hoje você pode dizer: realmente a minha vida não teria chegado até aqui como hoje se não fosse a presença de Deus? No casamento, na sua alegria, nas suas emoções, na sua saúde, no seu casamento. Qual a diferença que a presença de Deus tem feito na sua vida? Porque algumas pessoas oram menos e recebem mais. Porque algumas pessoas, aos nossos olhos, são menos intelectuais, têm menos conhecimento e recebem mais. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa manhã. Sobre a presença de Deus. Eu quero dizer algo a vocês. Essa palavra Deus foi falando ao meu coração e eu estou impactada com essa palavra. Desde que eu cheguei aqui, eu venho essa semana inteira Deus ministrando ao meu coração, queridos, porque a presença de Deus, ela é tudo na nossa vida. Aonde eu e você estaríamos se não fosse a presença de Deus? Como eu e você estaríamos vivendo hoje se não fosse a presença de Deus? Mas graças a Deus que Ele existe e que Ele é real, amém? Ele é real, e Deus, Ele quer sim que eu e você tenhamos vida plena, que nós tenhamos tudo que Ele preparou para mim e para você, amém? Eu e você somos filhos, temos direito como herdeiros a uma herança que foi deixada registrada na sua palavra, amém? Este é o mandamento. Aqui dentro contém tudo que eu e você precisamos para ter uma vida plena. Aqui dentro Ele deixou as promessas e deixou o caminho para que essas promessas nos encontrassem, amém? E eu quero começar com você lendo em 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao 2. Nós vamos compartilhar sobre duas situações, dois momentos da história aonde Deus se fez presente. E o que essa presença fez na vida das pessoas que estavam à sua volta.
em volta, no ambiente da presença. Porque a presença de Deus, o altar de Deus, não é um lugar, é um ambiente criado pela fé, um ambiente que é criado neste lugar quando nós nos reunimos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde quer que estejamos, amém? A presença de Deus é um ambiente que eu e você construímos à medida que cremos e o buscamos, amém? Então 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 2. A palavra de Deus diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab. Grave bem esse nome, Abinadab, um levita. Quantos já ouviram esse nome? Quantos conhecem alguém com este nome? Amém, eu também conheço, um levita, também adorador ao Senhor. E a Bíblia diz: no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu desde aquele dia que a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram a 20 anos. 20 anos a arca do Senhor ficou na casa desse levita. A arca do Senhor, a presença do Senhor, ficou na casa de Abinadab. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Por quê? Antes desse episódio, a arca tinha sido levada pelos filisteus. O povo de Israel havia perdido uma das suas guerras, e os filisteus levaram a arca cativa. E mal eles sabiam que estavam levando o que simbolizava a presença de Deus, do único Deus verdadeiro. E eles levaram a arca de Deus e a colocaram no mesmo lugar aonde estava a imagem do Deus deles, de Dagon. Levaram a arca para lá. E essa arca lá, de um dia para o outro, eles entram para fazer os serviços no templo deles, e eles encontram Dagon caído com o rosto em terra. E eles ainda não se aperceberam do que a arca representava. Eles levantam Dagon, no outro dia eles voltam e encontram Dagon caído, com a cabeça cortada, com as mãos e os pés cortados, e não se apercebem do poder da presença do único Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E aquilo acontece e eles não se apercebem. E aí vem uma grande doença sobre os filisteus. Aqueles que não morreram ficaram cheios de tumores. E no meio do povo dos filisteus veio grande pavor e medo, eles ficaram apavorados. Mas mesmo assim, queridos, eu creio que naquele momento Deus estava dando uma oportunidade para que os filisteus reconhecessem quem Deus era e o aceitassem como único Deus. Mas eles não se aperceberam. E muitos morreram, muitos ficaram doentes. E a Bíblia diz que como eles ficaram apavorados, eles devolveram a arca. Fizeram toda uma cerimônia, enviaram presentes, sacrifícios, para que a arca fosse devolvida ao povo de Israel. Porque eles viram que grande calamidade aconteceu. Porque maior é o Deus de Israel do que o Deus do mundo. Amém? Maior é o Deus de Israel, maior é o nosso Deus. E eles devolvem a arca. E a casa mais próxima para eles devolverem a arca era a casa de Abinadab. Porque teria que ser um levita, segundo os ensinamentos de Moisés, para cuidar da arca. E essa arca vai para a casa então de Abinadab.
e lá permanece por 20 anos. Agora leia comigo 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12. E ficou a arca do Senhor, isso é outro momento da história. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, também levita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Quando a arca estava na casa de Abinadab por 20 anos, nada aconteceu. E aí, nesse meio tempo, no contexto histórico, nesse momento que Davi vai buscar a arca, Davi, ele tinha sido escolhido, aceito como rei pela tribo de Judá. 7 anos ele governou. As demais tribos de Israel não haviam aceito Davi ainda. Só que aí Jonatas, filho de Saul, morre. E todos os 11 príncipes das demais tribos procuram Davi e dizem para Davi: reina sobre nós. Nós queremos que você reine. E Davi então começa a reinar sobre as 12 tribos. E na época ele reinava então na cidade de Judá, em Hebrom. E ele transfere o seu governo para a cidade de Davi, que é Jerusalém. E quando isso acontece, queridos, Davi se lembra de algo, sente falta de algo quando ele reúne todas as tribos. Onde está a presença de Deus? Ou seja, onde está a arca? Cadê a arca? Saul, em todos esses 20 anos que a arca ficou na casa de Abinadab, Saul não se lembrou da presença de Deus, não sentiu falta, porque a arca, ela simbolizava a presença de Deus. A arca simbolizava que aonde ela estivesse, a bênção de Deus estaria. Amém? E aí Davi sente falta da arca. E Saul, ainda que ele tivesse sido escolhido por Deus, ungido por Deus, ele se esquece de Deus. Queridos, essa é a coisa mais triste que existe. Quando Deus escolhe, quando Deus unge, Deus abençoa, e em algum momento a pessoa se esquece de Deus. Deus não se esquece de nós jamais. Amém? Deus não se esquece. E Davi, ele sente falta da presença de Deus, porque Davi era um homem que se relacionava com Deus. E Davi sabia que as vitórias de Israel não aconteciam porque o exército de Israel era mais forte, porque não era, ou porque era mais numeroso, porque de fato não era. As vitórias de Israel vinham por causa da presença de Deus. Tanto que quando a arca foi levada na batalha que os filisteus ganharam, quando volta um dos soldados e fala para o profeta Eli o que aconteceu, ele cai e morre, vocês conhecem a história. E os seus 2 filhos que viviam em pecado, que serviam no templo, também são mortos. E ele recebe essa notícia. E uma das suas noras, que era casada com Finéias, que estava grávida, entra em trabalho de parto por conta da notícia que o marido havia morrido. E ela chama o filho de Icabode, que significa: foi-se a glória de Israel. Foi-se a presença de Deus. Porque ela sabia, ela entendia que a arca era tudo. A arca era a presença. E aí nesse momento Davi sente falta. E aí ele fala: vamos buscar a arca. Ele reúne, na verdade, todos os príncipes, os sacerdotes de todas as tribos. E ele diz: se bem vos parecer,
eu creio que chegou o tempo, vamos buscar a arca. E eles concordam, e aí vão buscar a arca na casa de Abinadab. E quando eles vão buscar a arca, eles vão buscar a arca com carro de boi. E segundo os ensinamentos de Moisés, a arca deveria ser carregada nos ombros. Colocavam varais e era carregada nos ombros pelos sacerdotes. Mas vão buscar a arca. E aí na volta acontece um acidente. Algumas traduções dizem que os bois que carregavam a arca tropeçaram e ela quase cai. E Uzá, filho de Abinadab, que estava acompanhando a arca, tenta segurar a arca e ele é fulminado. E aí Davi, que era muito sensível à presença de Deus, começa a se perguntar: será que realmente eu devo levar a arca? Ele fica com medo, preocupado: será que Deus está bravo conosco? Será que Deus... E ele decide encontrar um lugar mais próximo para deixar a arca por um tempo, até para saber o que ia fazer. E não leva para a cidade de Davi. E aí eles recebem a informação de que próximo dali morava um levita, Obed-edom. Obed-edom, um homem que morava à beira do caminho, que servia a Deus, porque só o levita podia, além do sacerdote ou do sumo sacerdote, acessar o tabernáculo, cuidar do templo. Um homem que podia estar até o santo lugar, o levita podia. Ele podia acessar a presença de Deus, como muitos não poderiam. O povo nem podia entrar no tabernáculo. O levita podia. E esse levita que morava mais próximo, então recebe a arca. E a Bíblia diz que em quanto tempo ele é abençoado? Diga comigo, 3 meses. Queridos, em 3 meses aconteceu na vida e na família de Obed-edom que em 20 anos não aconteceu na vida e na família de Abinadab. Por quê? Se Abinadab era um levita e Obed-edom também era um levita, por que em 20 anos a Bíblia não relata nenhum acontecimento especial? A Bíblia não relata nada na casa de Abinadab, mas a Bíblia relata que em 3 meses algo extraordinário aconteceu. A Bíblia não entra em detalhes, mas como ela nos ensina e nos mostra que Obed-edom foi abençoado e tudo quanto tinha. Imaginem comigo: se havia enfermidade, houve cura. Se havia escassez, houve provisão, houve abundância. Se havia depressão, ela deu lugar para alegria. Se haviam conflitos e discussões, ela deu lugar para paz. A bênção foi tão grande que ela foi sendo compartilhada. E começaram a levar: olha, ele está sendo abençoado porque a presença de Deus está na sua casa. Quantos aqui são hospedeiros de uma célula? Glória a Deus. A arca de Deus está na sua casa. Amém? E mais ainda, para nós que cremos, hoje a arca é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque hoje Deus não está mais na arca, mas Deus está em mim e em você, pelo seu Espírito Santo, amém? E quando Deus se faz presente, queridos, Deus, Ele abençoa. E eu estou aqui nessa manhã para te dizer: Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer te curar, Ele quer te dar alegria, abençoar sua família, realizar seus sonhos. Deus quer. Por isso, receba nessa manhã essa convicção de que aonde Deus está, a bênção se manifesta, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Na casa de Abinadab, 20 anos. E nada especial. Na casa de Obed-edom, 3 meses. E Deus nem precisa de 3 meses para fazer o impossível.
Deus precisa de alguns segundos, milésimos de segundos, um piscar de olhos. Porque o tempo para Deus não significa nada, porque Ele habita na eternidade. Deus pode mudar a minha vida e a sua vida, queridos, assim no abrir e fechar de olhos. Mas isso acontece quando eu creio. Eu sei que tem o tempo de Deus. Eu sei que as coisas não acontecem quando nós queremos que aconteça. Mas quando Deus estabelece, agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir? Agora, para que Ele haja, Todo-Poderoso, o Deus do impossível, nós precisamos crer e buscar essa presença. Porque Abinadab era um levita, mas ele não tinha a manifestação da presença de Deus. E qual que é a diferença entre Abinadab e a diferença de Obed-edom? Se os dois eram levitas, se os dois serviam no templo, qual é a diferença? Eu creio que a diferença tem a ver com a atitude de Obed-edom em relação à presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aonde dois ou mais se reunirem no seu nome, ali Ele se faz presente, amém? Então Deus está aqui. E por que alguns recebem e outros não? Por que algumas pessoas muitas vezes estão há anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja e nada muda? Deus não mudou, amém? Deus continua sendo o mesmo. Então significa que se nada mudou e Deus continua sendo o mesmo, significa que nosso posicionamento, nossa postura, nossa atitude em relação à presença de Deus muda de uns para com os outros. Porque a atitude que nós temos em relação à presença de Deus é o que faz a diferença. Obed-edom, com certeza, foi um homem que levava a presença de Deus a sério, porque ele sabia o que simbolizava a arca. Eu creio que ele devia orar com a sua família ali perto da arca, que ele devia ter seus momentos de devocional ali próximo da arca. Agora, Abinadab, possivelmente ele tinha medo, porque afinal de contas Uzá, que era um sacerdote, tentou segurar a arca e foi fulminado. Mas porque isso era um ensinamento de Moisés. Agora quer dizer então que Deus deixou de ser Deus? Porque aconteceu aquele acidente. Olha que coisa tremenda. Aconteceu aquele acidente com Uzá. E muitos acidentes muitas vezes acontecem conosco. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obed-edom era um homem que amava a Deus. A arca ia para a cidade de Davi, mas porque um acidente aconteceu, e como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a arca foi para a casa de Obed-edom. E a Bíblia, ela fala que Obed-edom, ele morava à beira do caminho. Então o que nós podemos entender? Que ele era uma pessoa simples, humilde financeiramente falando também, porque as pessoas mais ricas daquela época moravam dentro dos muros da cidade. Obed-edom morava à beira do caminho. Então ele era uma pessoa simples, que amava, que buscava, que cultivava a presença de Deus, que sabia o que a presença de Deus representava. E hoje, nessa manhã, eu quero te incentivar a buscar a presença de Deus. Obed-edom era um homem com simplicidade. E muitas vezes nós precisamos buscar isso no nosso coração, pela presença de Deus, porque ela faz toda a diferença. É muito triste muitas vezes quando nós estamos num culto e aquele mover a presença de Deus e algumas pessoas distraídas, indiferentes à presença de Deus. Eu sei que às vezes usa-se o celular para anotar a palavra, mas às vezes a pessoa está ali no WhatsApp, vendo as mídias sociais, indiferente à presença de Deus.
Às vezes tem aquele louvor maravilhoso, porque, queridos, quem faz o louvor somos nós. Os músicos, o ministro é para nos ajudar, para nos conduzir. Mas a presença de Deus em nós, quem faz ela se manifestar é a minha fé, é a sua fé, é a minha busca, é a sua busca. É quando você vem para esse lugar alegre, dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E você chega aqui e fala: Senhor, fala comigo, toca a minha vida. Senhor, que nessa manhã algo novo aconteça. Não torne a presença de Deus, que é extraordinária, como se fosse algo comum na sua vida. A presença de Deus, ela é extraordinária, amém, queridos? A presença de Deus é maravilhosa. Por isso, não deixe que a religiosidade torne a presença de Deus comum. Porque foi isso que aconteceu na vida de Abinadab. Um levita, um homem de Deus, mas que estava ali com a presença de Deus acessível a ele, ao acesso inclusive das suas mãos, claro, né? Que ele não devia tocar, mas enfim, estava ali 20 anos fazendo o que ele devia fazer, cumprindo um protocolo, mas 20 anos e a sua vida não mudou. Por isso, reflita. Algo há muito tempo na sua vida não muda? O que a presença de Deus tem feito de diferença? Querido, se não fosse a presença de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse a presença de Deus, eu estaria perdida ou literalmente morta. Se não fosse a presença de Deus, quando eu passei por aquele problema de saúde, eu não teria tido forças para lutar. Porque eu falava para Deus: Deus, a tua presença é tudo na minha vida. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua palavra. Davi era um homem que ele amava a presença de Deus. A vida plena só vem quando nós amamos a presença de Deus. O quanto você ama a presença de Deus? O quanto você ama estar na igreja? O quanto você ama estar na célula? O quanto você ama estar no Instituto de Vencedores aprendendo da palavra? O quanto você ama ter o seu devocional? Nós estamos no propósito do Job: jejum, oração e Bíblia. E agora, todos os dias? E quando for na eternidade? Por isso, se você não tem tido esse nível de relacionamento, de amar tanto a Deus e desejar, busque isso. Ninguém nasce assim. Eu não nasci apaixonada por Deus. Seu bispo não nasceu apaixonado por Deus. Mas nós decidimos nos apaixonar todos os dias. Amém? A presença de Deus traz proteção, traz livramento, traz cura, traz novidade de vida, traz propósito, traz missão, traz bênção. Se coloque em pé no seu lugar com a sua Bíblia na sua mão. Eu quero ler junto com você Gênesis capítulo 12. Queridos, busque a presença de Deus. A vida plena só é possível quando nós buscamos essa presença. E Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Porque Abinadab com certeza tinha aparência de cristão, porque afinal de contas ele era um levita, servia no tabernáculo. Só que Deus vê o coração, e o coração de Abinadab estava distante de Deus. O corpo estava perto do que simbolizava essa presença, mas o coração estava longe. Seja intenso na presença de Deus, amém? Não negocie a presença de Deus. Gênesis 12, versículo 2 e 3. A Bíblia fala sobre o momento em que Deus está desafiando, chamando Abraão para viver algo novo na sua vida. E ele diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas, diga comigo, todas
as famílias da terra, a minha família, a sua família. Amém? Bispo, mas hoje tem tanta coisa ainda para mudar. Mas as grandes mudanças começam com as pequenas. Acredite, feche os teus olhos. Eu quero que você faça um compromisso com Deus, de buscar a sua presença, de não negociar a sua presença, de não ter uma vida religiosa na presença dEle. Nessa manhã Deus diz a mim e a você, como falou com Josué: Josué, eu serei contigo todos os dias, ninguém poderá te resistir. Deus, Ele está presente, Ele está contigo. É isso que a arca simbolizava, Deus no meio do povo. E hoje Deus habita na sua vida e na minha vida pelo seu Espírito Santo. Procure, aprenda a buscar a presença de Deus. Diga para Deus: Senhor, eu quero te servir com seriedade, com simplicidade. Me dê um coração como o coração de Davi, que sentiu falta da sua presença, que desejou a sua presença. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração como o coração de Davi, que teve sede pela sua presença, que sabia que as bênçãos, que as vitórias, o livramento, a saúde, o melhor dessa terra só seria possível na sua presença. Livra-nos de atitudes como a de Obed-Edom, como de Aminadab, Senhor. Livra-nos da religiosidade. Faz-nos Obed-Edom, Senhor, dessa geração, que te amam, que te buscam, que tem uma atitude de simplicidade, que busca o Senhor de todo o coração. Livra-nos, Senhor, de vivermos o que Aminadab viveu, 20 anos na tua presença, mas sem ter a manifestação da sua presença. Livra-nos, papai, e cumpra em nós o teu querer. Levante sua mão direita para o céu bem alto. Diga comigo: Pai, nessa manhã eu decido buscar ainda mais a sua presença. Ela é tudo na minha vida. Dá-me um coração como o coração de Davi. Me ajude a todos os dias sentir falta da sua presença, desejar a tua presença, buscar a tua presença. Eu recebo essa palavra no meu coração, em nome de Jesus. Com as suas mãos aos céus, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Declare de todo o seu coração.